Olá, eu sou Kátia Soares e você está no segundo episódio do podcast da Família Empresária. Eu gostaria de agradecer você que esteve conosco no nosso primeiro episódio. E hoje, no segundo episódio, o tema é 5 passos para a longevidade da empresa familiar. E aí, estou aqui com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Fala, pessoal. Muito prazer estar aqui novamente com vocês no episódio número 2. Agradeço de início a todos que assistiram o nosso primeiro episódio e vamos para o segundo. E vamos lá, já vamos entrar logo nesse assunto, que são 5 passos. Vamos começar aí com o nosso primeiro passo. Acordo entre os sócios. Esse acordo tem que ser muito claro, é isso, Ri? Então, dos 5 passos, a gente elegeu em primeiro lugar este acordo entre os sócios. Por quê? Quando se começa não só uma empresa familiar, mas como também qualquer tipo de empresa, tudo é muito bem aceitável no primeiro início, principalmente entre sócios. Todos aceitam tudo, tudo é muito bonito, é muito maravilhoso, né? Mas assim, é muito importante neste primeiro momento você ter bem claro, uma clareza, que é necessário se fazer um acordo de sócios com algumas cláusulas, principalmente de saída do negócio de um dos sócios. Por quê, Ri? Porque quando você vai abrir essa empresa, 90% dos empresários vão atrás de uma contabilidade, é feito um contrato social e começa-se o game, começa-se o negócio. Mas você acha que esses sócios já estão preparados? Assim, eles não estão um pouco iludidos ou esperançosos? Talvez seja a solução para a vida deles, para a vida, para o dinheiro que eles não têm. Será que eles estão preparados para falar sobre isso? Talvez não criam aí uma rusguinha logo de início? Sim, é melhor. Já é bem melhor se criar alguma situação delicada no início e se fazer esse acordo no início, deixar isso no papel. As coisas no papel, elas no futuro terão menos dificuldade de ter problemas, entendeu? Porque se você não põe no papel, ficar de boca é muito complicado. Eu posso dar alguns exemplos desse acordo de sócio. Sim. É algo simples de se fazer, mas difícil de executar, devido que você vai mexer com algumas coisas que naquele primeiro momento não é legal de falar, mas tem que ser falado sim. E aí, me dá um exemplo, né? Você falou. Certo. Você começa a colocar no papel os combinados de entradas da sociedade, de como essa sociedade vai caminhar dia a dia, algumas regras básicas, tá? Sobre retirada de valores, em que momento os sócios pode ou não pode comprar bens, tá? Se eu posso usar o nome desta empresa num outro negócio que eu vou abrir. Daí alguns combinados de entrada. Sei. Então, o que é mais importante é esse combinado de saída. De saída é o seguinte: no meio da caminhada, esses sócios não estão mais se entendendo. Sim. Então, algumas cláusulas, umas regras, alguns combinados, já estando no papel, fica mais esclarecido essa saída do sócio A ou B sem prejudicar a empresa, porque acaba acontecendo que não se faz esse acordo, aí aquela discussão e quem sofre é a empresa, né? A empresa acaba se fechando aí. Então, dá aí um exemplo para gente da saída. Um dos sócios não querem mais participar. Vamos falar financeiramente, como irá ficar essa sociedade. Sim. Um exemplo, eu posso falar assim, eu vou pegar a média dos últimos 6 meses de faturamento da empresa. Sim.
vou te dar 50% do valor. Então, deu lá um montante, deu 100 mil reais. Sim. E vou dividir em 20 vezes para você. Esse é um Entendi. acordo. Porque existe uma primícia. Quem sai, tipo assim, se paga uma multa por você sair. Não queira você entrar de sociedade, colocar dinheiro, aí desistir, querer sair, querer o dinheiro que você investiu, mas Sim. juro, Isso não correções, existe, não né? existe. O que acontece, se você força muito o pagamento de um outro sócio para sair, acaba-se que a empresa provavelmente não vai conseguir continuar suas atividades e nem vai te pagar o que Você foi acaba com o acordado. negócio, né? Sim, é isso. Entendi. E aí a gente já pode partir para um segundo item, que é clareza na gestão, né? Certo, para encerrar o primeiro, o acordo de sócios, é, esse acordo você pode ir atrás de um profissional, que é um advogado de direito societário, Sim. tá? E fazer esse acordo. Não existe uma lei, uma regra. Você monta com seu sócio essas regras Então, de entrada e de saída. para aquelas pessoas que talvez não tenham a possibilidade de uma assessoria jurídica, ela pode sentar com o sócio, fazer um documento simples, com algumas regras básicas, como você citou, e isso funciona como documento, certo? Sim, isso funciona como um documento. Você registra em cartório, coloca em anexo junto com o seu contrato social e está valendo. É. Juridicamente também ele Aí, está uma valendo. dica para você que talvez não tenha, né, uma assessoria jurídica, já partiu aí uma primeira dica bem importante, né? Sim, dá Ah, até para, em um outro momento, a gente fazer um podcast somente falando desse acordo de sócios aí. sim, fazer um exemplo, talvez montar Sim, aí com montar a passo a galera passo. passo a passo, ótimo. E aí vamos lá, segundo item é clareza de gestão, clareza na gestão. Clareza na gestão. Você abriu o seu negócio, você tem o seu negócio. Se você já tem o seu negócio e você não fez esse acordo com sócios, você pode fazer a qualquer momento. Faça ele, é o conselho que eu dou. Não deixe para amanhã. Senta e faça. Então, você está lá com o seu acordo de sócios montadinhos. Aí agora nós vamos para o segundo passo, que é a clareza na gestão. Não tem como um empresário, fundadora de uma empresa, delegar tudo numa gestão. Ele tem que estar ativo no negócio. Sim. Alguns dados, alguns indicadores, eu acho que é obrigação do gestor, do fundador saber, não ficar só delegando. Eu tenho gerente disso, gerente daquilo, gerente daquilo. É legal. Eu também tenho os gerentes, mas alguns índices, alguns pontos específicos, nós, donos de empresas, precisamos ter em mente, na cabeça, escrito no papel, escrito no Excel. Não importa. Você tem que ter essas informações bem clara na sua gestão. Ah, mas assim, explica o que você diz, clareza na gestão. É o cargo que você ocupa? Ou de repente eu só tenho aptidão para o operacional, mas eu não tenho aptidão para o administrativo. O que você quer dizer com clareza na gestão? São os papéis bem definidos? O que você quer dizer? Então, os papéis bem definidos, você pode colocar lá no primeiro, no acordo de sócios. Já está lá definidos Quem vai lá no fazer o acordo quê? de sócios. Eu estou dizendo no sentido da saúde do negócio. Por qual, Simplifica. por qual caminho esse negócio está indo? Você, sócio ou sócia, fundador, fundadora, você sabe quanto a tua empresa faturou no ano passado? Você sabe isso rápido, de cabeça? Você sabe me dizer, o trimestre do ano passado para esse trimestre, a tua empresa cresceu, diminuiu? Consegue esse dado rápido? Quanto deve? É, Se tem muitos credores? seu custo fixo aumentou, diminuiu de um ano para o outro? Sua folha de pagamento cresceu, diminuiu? Quanto de protesto de clientes que não te pagaram você tem É aberto? isso aí. Quem está cuidando disso? São coisas que... E eu estou falando por experiência própria.
Às vezes tem tantos sistemas de ERP que você coloca tudo em sistema e você acaba Você se acaba perdendo. sendo refém do sistema, mas você não conhece a estrutura do seu. É, porque é muita informação, é BI, é não sei o quê, indicadores de A, de B, e você acaba se perdendo. O que eu aconselho e o que eu faço, eu tenho as minhas planilhas, as minhas anotações particulares da minha empresa. E lá eu anoto as vendas, os custos, o que melhorou, o que piorou. Mas não deixa de ter um sistema que Não, faça isso, né? não deixo de ter sistema, pessoas trabalhando para isso. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando assim. Você que é dono de uma empresa, empresa familiar ou não, tire lá aqueles 10 minutos, você e tua empresa, só você e a tua empresa. Cuide dela com carinho. É um bem que está nas suas mãos, a responsabilidade é sua desta empresa. Então, cuide com carinho. Você não vai perder mais de 10 minutos para levantar alguns dados essenciais para a saúde do seu negócio. E aí a gente vai para um terceiro tópico, né? Que é planejamento da herança, né? Certo, então. Você fundador ou fundadora, novamente, fundadores da empresa. É, se juntaram duas famílias, Sim. 2 sócios, fizemos um acordo de sócios, de entrada, de regras de continuidade e regras de saída. Sim. Temos clareza na gestão do negócio, a saúde do negócio. O negócio tem futuro, se está indo bem, se está indo mal. Sim. Estamos esclarecidos. Bem ajustados. Aí vamos para um terceiro passo, para ter essa continuidade numa empresa familiar e numa empresa também que não seja familiar. Sim. Esse planejamento dos bens de herança. Por quê? Quando o fundador ou a fundadora morreu. Infelizmente, todos nós vamos morrer, né? Se ele não fez ou não pensou em fazer uma distribuição desses bens, além de ser muito burocrático para os herdeiros dar continuidade, também existe muito impostos que incide sobre isso, entendeu? Sim. Então, além de você deixar um cenário todo enrolado, ainda vai pagar muitos impostos, você vai precisar de inventário, pode até bloquear bens, bloquear a empresa. Sim. Então, é necessário fazer esse planejamento da herança em vida. É bem necessário. Talvez isso crie polêmica, né? Entre as famílias, mas que soluciona muito o problema pós-morte, soluciona, né? Evita muito problema pós-morte entre os familiares, né? Sim, e existem ferramentas, né? A holding você pode... A holding, ela foi criada para essa finalidade. É muito se falado que ela eu vou fazer uma holding para pagar menos impostos. Pode acontecer também. Você pode pagar menos, como pode pagar mais impostos. Depende de como for feito. Né? Depende do seu negócio, de como for feito, da dinâmica dos seus negócios. Mas eu estou falando na holding no sentido de blindar, administrar esses bens de herança em vida. Para isso, ela é uma ferramenta ótima, excelente, aconselhável. Né? Porque lá você consegue já distribuir os bens para os herdeiros em porcentagem, ou por casa A vai para B, casa C vai... Sim. Você já consegue... E você já pode deixar regras claras para isso só acontecer após a morte do pai, da mãe, então... Do fundador. Sim. E um ponto muito importante nesse planejamento é se você tem uma holding, a tua empresa, você pode colocar as ações da sua empresa lá. Aí o fundador morreu. A empresa continua no outro dia, ela não é parada para fazer inventário, ela continua normal. Porque o que acontece, já viu acontecer, né? É que o fundador ou a fundadora morre e os sócios que só estão no papel não sabem nem em que pé está, não sabem da gestão, não sabem de nada, né? Acho que é bem possível realizar isso, né? Sim. E essa hold, você detalha, você pode fazer muito bem detalhada, ou você pode começar a fazer uma hold e aos poucos estruturando ela, melhorando. Sim.
as regras dentro dessa fazer holding. Fazer os ajustes, né? Sim, que a gente falou sim. lá no primeiro episódio, né? Sim, e é assim, é fundamental para você que tem uma empresa, que tem os bens, você montar esse planejamento em vida da herança dos seus filhos. É fundamental. E a holding veio para isso, veio para te ajudar a deixar isso redondinho para no futuro você não ser, os seus filhos não ser taxado de muitos impostos, porque até morto pagamos impostos aqui no nosso No país, Brasil, né? E para não ficar bloqueando os bens, não bloquear os negócios, é Para uma. o negócio continuar andando bem, né? Sim, E a família também, né? é isso. E o quarto item é planejamento sucessório, que talvez seja aqui o que mais, para mim, na minha opinião, seja o mais polêmico. O planejamento sucessório, ele entra aí, na verdade, não se dá para falar em planejamento sucessório em 10 minutos, né? Precisaríamos montar aqui A gente já tem, horas. a gente já tem alguns assuntos, né, para os próximos podcasts. Sim. Mas nesse quarto passo, o que eu gostaria de trazer no planejamento sucessório é sobre os profissionais que são envolvidos no planejamento sucessório. Porque acontece muito um erro aí das empresas familiares que querem fazer esse planejamento sucessório de contratar ou uma consultoria ou um advogado para fazer esse planejamento. Esse planejamento é algo muito complexo, é necessário para fazer um planejamento legal, saudável, é necessário alguns profissionais envolvidos nisso. Nunca um de uma especialidade, né? Não. Quais são esses daí? Na área do direito, nós temos aí o advogado que vai cuidar da holding, certo? Do direito das coisas, direito de família. Existe aí uma parte de direito e não só na sucessão, como na nossa vida é necessário, né? Sim. Tem escritórios, inclusive, Sim, né? então, Bem específicos, que só tratam disso, né? sim, o que eu quero dizer é que só um escritório de advocacia ou uma consultoria não vai resolver. Pode te trazer algum problema até. Sim, pode ficar muito rígido. Então, eu aconselho assim, existe o mediador de empresas familiares. Eu não sei se vocês sabem disso. E ele até juízes usam o mediador nos conflitos que tem entre família, negócios familiares. O mediador já é visto como uma peça essencial até para a nossa justiça. Já é bem visto e aceito, né? É bem aceito, é uma ferramenta assim ótima. Só que esse mediador de empresas familiares, o ideal é ele entrar antes da confusão. Não quando a confusão já está estabelecida, entendeu? Ele pode entrar antes para mediar o processo de sucessão. Como é que é esse processo? Então, juntamente com esse mediador, normalmente se vem um psicólogo para empresas familiares, que também existe um psicólogo específico para essa área. Aí esses dois, num trabalho conjunto, começam a entrevistar os herdeiros, entender a visão de cada um, Preparo, né? como cada um está pensando daquele conflito, daquele futuro, daquela futura sucessão. E é um negócio feito passo a passo, bem moroso, é bem devagar. Aí para aquelas empresas para aquelas famílias, como eu citei aqui há pouco, eles estão aquela costureira que é ela, o filho ela e os dois filhos, ou ela e o marido. Como é que a gente faz com esse tipo de empresa que não tem condições de contratar esse tipo de serviço? Certo, então, é isso mesmo, uma boa pergunta. Eu aconselho você começar pelo menos a pensar neste assunto, porque o que acontece, por ser muito complexo, às vezes a gente coloca esse assunto debaixo da mesa e não quer Sim. nem discutir, nem pensar. Existem matérias, a internet está aí para isso, né? Comece a amadurecer esta ideia dentro de você. E você só de amadurecer isso, você já vai tomar algumas atitudes por conta própria
irá já melhorar, que irá já dar uma esclarecida nesse processo sucessório. Tá bom, e aí o nosso quinto passo, que é o mais importante, né? Não sei se mais importante, mas muito importante, que é o protocolo familiar. Tá? No quarto, para eu finalizar, existem outros profissionais, tá? Eu só quis trazer um profissional novo neste meio, Sim. que é o mediador e muito útil. Se a tua empresa está com algum conflito familiar, eu aconselho você ir atrás desse mediador, antes de ir atrás de um escritório de advocacia, de uma consultoria especializada. Vai atrás do mediador. Ele vai te trazer mais resultados com menos dores. Agora vamos partir lá para o protocolo familiar. Então, o quinto passo. Vamos lá. O primeiro passo, acordo dos sócios. Fizemos um acordo. Clareza na gestão. Temos clareza no nosso negócio. Sim. Sabemos os números. Sim. Aonde... Planejamos os bens da herança. Planejamos os bens da herança. Abrimos a holding. Sim. Certo? No quarto, começamos pelo menos a pensar num processo sucessório. Planejar essa sucessão. Planejar com calma, né? Sim. De preferência, antes de que aconteçam os conflitos. Sim. Seria o mundo ideal, né? Sim. Esse é o quarto passo. O quinto passo é o protocolo familiar. E toda vez que o assunto for empresas familiares, não tem como não falar do protocolo familiar. Necessário, né? É necessário, porque ele é um acordo feito entre os familiares envolvidos naquele negócio, naquela empresa, para evitar os problemas que nós citamos até agora. Conflitos de herança, briga entre irmãos, briga entre pais e filhos, e assim vai. Como fazer? Como fazer esse protocolo? Esse protocolo nasceu da governança corporativa, tá? Aí, em cima da governança corporativa, se fez a governança familiar. Sim. Se fez dentro dela o protocolo familiar. É um protocolo com mais de 200 páginas, bem rígido. Se você for seguir à risca, só o que eu trago nesse projeto nosso é a gente montar um acordo familiar. Pegar esse protocolo, enxugar ele em 20 cláusulas aí e pelo menos começar. Tudo aqui, gente, vamos começar algo que não existe. Não precisamos mudar de A para Z do dia para noite. Mas você tendo os 4 passos acima, começando eles, fica mais fácil de você chegar nesse protocolo familiar, que vai entrar todos os acordos feitos entre a família. Se nora, genro pode trabalhar, se os filhos terão salário de profissional, ou vai ser um salário maior, vai ser acima do mercado, vai ser abaixo. O filho que trabalha vai receber o salário do mercado mais uma parte da herança. O que não trabalha vai receber a herança em vida. Então, tudo isso é conversado, é feito um acordo familiar para se evitar os problemas que são constantes, né, em empresas familiares, né? Então, isso também pode ser, esse protocolo pode nascer junto com a empresa, lá no início? Não. Então. Em que momento ele nasce, né? Ele é criado. Então, ele pode ser criado a qualquer momento. Só que é muito difícil. Você nunca pensou no assunto, você nunca sentou com seus herdeiros, com seus filhos, para falar sobre o futuro, sobre herança, sobre sucessão, e já chegar querendo montar um protocolo familiar. Eu acho que precisa... E esses passos aqui já vai, os 4 primeiros já vai ajudar para chegar no quinto, para executar o quinto. Sim, porque você sabendo lá no planejamento sucessório, você vai entender através do papel do mediador quais dos filhos vão querer topar o futuro na empresa ou não. Às vezes ali você já vai sentir que nenhum dos filhos querem trabalhar no negócio. Aí você já monta um protocolo familiar pensando na venda da empresa. Então, são coisas que tem que andar em conjunto. Porque aí, já pensou? Você monta um monte de regra nesse protocolo familiar, mas nenhum dos 3 filhos querem dar continuidade na empresa.
Então é montado um protocolo. Eles não querem ter papel atuante, né? Sim. Eles querem ser herdeiros só, né? Sim. Então um caminho ideal neste caso é você preparar a sua empresa para uma venda, futura venda, e dividir em partes iguais, e isso está mencionado no protocolo familiar já antes desta venda, porque também vai se vender uma empresa, não explica, não senta com os herdeiros, pode dar uma confusão também. Tudo que não é combinado, falado entre família já dá confusão. No churrasco de domingo já dá as confusões. Então, imagine falando de negócio, empresas, famílias, marido, mulher. Então, eu ia te perguntar isso, né? Nesses itens aqui, né, 5 passos, quem participa? O primeiro, a gente sabe que são os fundadores aí, certo? Mas, por exemplo, do protocolo, quem vai participar disso? O fundador, os filhos, as noras, os genros, quem pode participar disso? Então, todos podem participar, desde que esteja escrito, acordado no protocolo familiar. Então, aí depende da dinâmica de cada família, né? Às vezes colocar os maridos e as esposas dos herdeiros não vai ser uma boa, mas eu acho que é o ideal, né? Porque aí cada um ouve a realidade ali e não fica aquelas conversas, né? Porque uma coisa é eu chegar em casa e falar, olha, amor, vai acontecer isso na empresa. Outra coisa é você ouvir diretamente do fundador o que vai acontecer, né? São coisas diferentes, né? São olhares diferentes, né? Então talvez uma primeira conversa entre os fundadores, os herdeiros, seria o ideal, Rê? Sim, e depois, talvez numa outra reunião aí, você aí incluiria os maridos e as esposas? Sim, então, aí nessa primeira conversa já acorda. Teremos reuniões como trimestrais, semestrais, anuais, e o que vai ser falado nessas reuniões, tudo isso entra já no protocolo familiar, já é o acordo familiar. E aí sim se decide se em uma das reuniões vai ser completa, a família do herdeiro completa, ou se vai ser só os filhos, os herdeiros mesmo. Então tudo é combinado. Depende de que momento está a empresa familiar. Qual a complexidade de conflitos que tem ou que não tem naquele momento. É muito importante começar, independente da situação atual da empresa. Então, por isso que a gente, quando fala do tema de longevidade, porque, infelizmente, 75% das empresas não conseguem dar continuidade na segunda geração. Morre os fundadores, a empresa se acaba. Por que ela se acaba? Devido não ter esses acordos, essas conversas chatas em vida, mas que são necessárias. Sim. Aproveitando, Rê, dá o conselho que a gente deu. Bom conselho deu no primeiro episódio. Vamos fechar a ideia desse segundo episódio dando um bom conselho também. Então, um conselho para os fundadores, para os herdeiros. É um assunto chato, não é legal de se falar, mas assim, vamos se falar antes de piorar a situação. Sempre dá jeito, as coisas sempre têm jeito. É melhor fazer isso em vida, eu sempre vou falar isso. É melhor todos dormirem chateados hoje em vida do que esperar amanhã uma morte e, de vez de ser só uma chateação, virar uma tribulação na vida daquela empresa, daqueles familiares. A gente aqui, a cada semana, irá trazer ferramentas. Eu e a Kátia vamos tentar simplificar esse assunto que é muito complicado, trazendo os nossos 30 anos de experiência numa linguagem mais simples e sempre aconselhando vocês. Comece. O planejamento sucessório é complicado. Comece a pensar nele. Só de você começar a pensar, você já está dando um grande passo. Esse é o meu conselho. E por aqui nós findamos o segundo episódio. Foi muito bom tê-los conosco. Eu reitero meu convite para você curtir, compartilhar e ficar aqui, que toda semana vai ter um conteúdo de qualidade para acrescentar aí na sua família ou no seu negócio.
Muito obrigada e até o terceiro episódio.